Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Em novembro, o Superior Tribunal de Justiça considerou juridicamente possível a concessão de autorização para o plantio de cannabis com baixo teor de THC para a produção de medicamentos. Também em novembro aconteceu em São Paulo a Expo Cannabis, uma grande feira sobre o setor. Eu conversei com a CEO do evento, a Larissa Uchida, que comentou o surpreendente potencial agrícola do cânhamo. Vamos ver como foi. Conversamos agora com a CEO da Expo Cannabis, Larissa Uchida. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Thaís? Obrigada pelo convite. De que forma essa autorização do STJ pode mudar um pouco a visão que as pessoas têm sobre o cultivo da cannabis? Olha, essa decisão do STJ, que foi agora no dia 13 de novembro, vai ampliar muito a possibilidade, né, de empresas que trabalham no setor medicinal de conseguirem produzir agora o remédio, né, nacionalmente, e a gente com isso espera que o remédio ele fique mais barato para o paciente medicinal, né? Essa possibilidade agora é de importar as sementes e cultivar, né, a cannabis para fins medicinais. Então, ela está bem restrita, né, ao setor medicinal, e a gente acredita que, de qualquer maneira, é um avanço, porque já é um avanço da gente poder explorar essas questões todas do medicinal dentro do Brasil, né? Mas eu saliento que seria extremamente importante, né, se a gente conseguisse, inclusive, avançar um pouco mais nessa questão da importação de sementes e também no cultivo de cannabis, no Brasil, porque a gente tem ainda um setor industrial muito mais amplo do que o medicinal, né? A gente está falando de uma planta que ela pode ter diversos outros usos, inclusive, né, usos voltados à indústria têxtil, indústria alimentícia, de papel e celulose, de biocombustível, bioplástico. Então, é importante a gente também começar a discutir o cultivo para esses outros fins que não seja só o medicinal, né? O medicinal, ele é uma das condições que foi colocada ali, mas a gente tem diversos outros usos da planta e que a gente precisa discutir. Agora, a Anvisa ela vai ter um prazo, né, de 6 meses para regulamentar esse tema, então vamos ver como que vai ser esse prazo da Anvisa regulamentar, mas com certeza a gente tem aí um grande avanço no setor medicinal, quando a gente agora fala de cultivo, né, e de produção nacional do remédio à base de cannabis no Brasil. Essa cannabis utilizada para fins medicinais é diferente da variedade que tem outras finalidades? As duas são cannabis, né? Mas o cânhamo, que é utilizado para esses fins industriais, ele tem um baixo teor de THC, que é um fitocannabinoide que traz, né, aquela sensação de bem-estar, né? E que traz muitas vezes a sensação que é buscada para o uso social, né, da cannabis. Então, é a mesma planta, porém com teores diferentes de fitocannabinoides, tá? A planta que é utilizada geralmente para fazer remédio, ela tem uma variação também de teores de THC, né? E a planta do o cânhamo, né, que também é cannabis, tá? Ela tem um baixo percentual de THC. Então, essa que é a diferença, né, por conta do fitocannabinoide THC que faz principalmente essa diferenciação. E além disso, geralmente, né, o cânhamo, que é utilizado para a indústria, ele tem aí genéticas desenvolvidas que vão atender o tipo de indústria que você quer, né? Então, por exemplo, o cânhamo que atende à indústria, que é a indústria têxtil, que precisa produzir fibras para produção de tecidos, ela já tem uma genética onde a planta ela cresce mais para poder ter fibras mais longas e com isso você conseguir um tecido, né, melhor, com uma qualidade melhor por ter fibras mais longas. Então existem também, né, diversas genéticas sendo desenvolvidas no mundo inteiro para atender os diferentes tipos de indústrias
que podem atuar junto ao setor da cannabis. Bom, você falou sobre biocombustíveis. Hoje se fala tanto em transição energética. Como é que a planta pode ser usada para biocombustível, Larissa? Olha, a cannabis ela pode ser utilizada na produção de biocombustível e sendo também o cultivo, né, da cannabis muito mais interessante do que outras opções que a gente tem. Por exemplo, se a gente for comparar com a cana-de-açúcar, né, a cannabis ela utiliza muito menos água, né, para se cultivar e chegar num produto final. E além disso, é uma planta que ela é carbono positivo e também ela regenera o solo na qual ela é cultivada. Então, a gente tem aí, em termos de, no tema, né, da sustentabilidade, muito mais fatores que contribuem positivamente para o cultivo da cannabis, ao invés da cana. Além disso, a gente tem também uma quantidade de cultivos, né, em um ano maior do que o da cana. De 3 a 4 meses você já consegue fazer uma colheita, né? Então isso faz também com que a produtividade dessa planta ela seja mais interessante e fazer um combustível realmente limpo, né? Onde a gente contribui para a sustentabilidade do planeta. É uma alternativa que está sendo muito pesquisada e a gente não vê isso acontecendo nos países, mas é uma alternativa muito interessante e eu tenho certeza que no Brasil, se a gente in- conseguir abrir mais o marco regulatório para o cultivo do cânhamo industrial, a gente consegue com certeza ser um dos maiores produtores do mundo, né, de cânhamo que pode atender tanto a indústria de biocombustível, mas também toda uma cadeia de indústria, né, têxtil, de alimentos, de cosmético, né, de bioplástico, porque é possível ter mais de 25 mil produtos vindos da cannabis. 25 mil é muita coisa. E na É construção muita civil? coisa. E na construção civil, Larissa? Na construção civil também, né, é possível a gente desenvolver com a cannabis tintas, solventes, concretos, tijolos, né, e assim vai. E utilizando toda a planta, né, a planta por completo. Quando a gente fala disso, a gente está utilizando desde raiz, folhas, a própria fibra, né, as flores. Então, você consegue, com o cultivo da cannabis e do cânhamo, ter a utilização completa de todas as partes da planta e produzir uma infinidade de produtos em diversos setores. Larissa, como é que é a adaptação da planta ao clima e solo brasileiros e também aqui no Rio Grande do Sul? Sim, geralmente é uma planta que gosta muito de sol, né, e clima mais quente, né? A gente tem algumas iniciativas já, empresas estudando o desenvolvimento de genéticas exclusivamente para o clima brasileiro, em diversas áreas, né? Não só em regiões mais quentes, mas também para ser produzido em regiões mais frias, né, como o Rio Grande do Sul. E temos também universidades que estão estudando também o desenvolvimento de novas genéticas para que elas estejam bem adaptadas ao clima do Brasil, seja climas mais quentes, sejam climas mais frios. Mas isso já está sendo feito e tenho certeza, né? Isso já de alguns estudos que saíram com relação a solo, né? Em todo o Brasil praticamente é possível cultivar cannabis. Então, a adaptação genética da semente ela precisa ser feita, mas em termos de solo e de clima em geral, é possível cultivar cannabis no Brasil inteiro. Bem, agora pensando sobre a expressão maconha, cannabis, existe um certo preconceito, né? De que forma pode ser mudada essa visão e olhar a cannabis como um material do agronegócio? Com certeza é um negócio rentável, né? Inclusive, existem muitos estudos que mostram que o cultivo, principalmente, né, para o setor da indústria farmacêutica, ou seja, cultivar aí diversas variedades de cannabis, atendendo a indústria farmacêutica para se produzir principalmente os remédios, né, e os medicamentos, o quilo da flor ele vale muito mais do que 1 quilo de qualquer outra commodity, né?
Então, em termos financeiros, isso já é muito vantajoso, né? Agora, com relação a essa questão, né, desse tabu, né, relacionado ao tema, né, é tudo a mesma coisa, né? Cannabis, maconha, cânhamo, é a planta, é tudo a mesma coisa, né? E eu acredito que é importante, né, primeiramente, a gente começar a desmistificar os temas, né, relacionados à cannabis e que podem gerar algum tipo de preconceito, né? A gente está falando de uma planta que é uma planta que, além de ter diversos usos, né, ela foi aí por algum tempo sendo trabalhada uma propaganda muito negativa porque ela estava ligada ao consumo, né, do uso social, né? E, na verdade, acabou-se aí fazendo uma limitação desse uso por conta do uso social, e do desenvolvimento de diversas outras indústrias que poderiam acontecer. Então, assim, primeiramente, né, eu acho importantíssimo que quem está interessado sobre esse tema vai estudar um pouco mais, né, sobre isso, porque realmente é um tema muito importante e um tema que vai trazer muitos negócios interessantes para todo mundo que queira entrar nesse setor. Então, nós, né, a gente vem trazendo muita informação e muita educação sobre o tema justamente para desmistificar todos esses tabus, né? Porque na realidade a planta é a mesma, né? Você vai ter variedades diferentes da planta que vão atender uma indústria ou outra, mas a planta é a mesma, né? A mesma planta do uso social, do uso industrial, do uso medicinal, é a mesma coisa. Ela só vai ter variedades diferentes de acordo com o uso que você busca, né? Então a primeira coisa é estudar, desmistificar todos esses tabus que existem em torno da planta e começar a estudar essas possibilidades, porque no Brasil ainda estamos atrasados, né, com relação ao marco regulatório da planta, mas a gente tem aí diversos outros países que já estão à frente, né, desses novos negócios. Inclusive, eu estive na China, em julho, né, alguns meses atrás, e vi que realmente o país ele é o maior produtor de cânhamo hoje no mundo e exporta para o mundo inteiro, né? O Brasil teria condições de estar ali em primeiro lugar, né? Na produção de cânhamo e de cannabis para fins industriais e medicinais. Mas por conta da nossa regulamentação, a gente acaba ficando meio travado. O que eu falo sempre para todo mundo que se interessa, pelo menos com relação ao tema da cannabis, que vá pesquisar mais sobre o assunto e acompanhe tudo que está saindo relacionado às regulamentações, porque a gente está vivendo justamente agora esse processo de abertura do marco regulatório no Brasil. Então, quem sair à frente vai estar com certeza aí com muito mais possibilidades de crescimento dentro do setor, e é importantíssimo acompanhar também todas essas movimentações que estão acontecendo agora, seja por parte de leis, né, seja por parte de instituições que vão fazer uma abertura do marco regulatório no Brasil. Muito bem, Larissa, para a gente encerrar agora um balanço aí sobre a Expo Cannabis, que foi realizada em novembro em São Paulo. O resultado é muito positivo. Nós tivemos uma feira cheia, né, lotada de gente durante os 3 dias de evento. Foram cerca de 35 mil pessoas durante os 3 dias de feira. E a gente conseguiu abordar junto ao público justamente esses diversos usos da cannabis, né? Então a gente mostrou que além de remédio, a planta ela pode ser um tecido, um papel, né, um alimento, um biocombustível, um bioplástico, qualquer material para construção civil. Então, as aplicações são imensas e a gente veio esse ano com o tema Normalizando os Múltiplos Usos da Planta, mostrar todas essas possibilidades de uso e normalizar esses usos, né, com relação ao público. Tivemos também um setor medicinal esse ano, então, com empresas e entidades ali presentes, né, representando o setor medicinal.
e 4 palcos de educação sobre cannabis, que é o Fórum Internacional Arena do Conhecimento, o palco de palestras do Medicinal, né, que foram palestras voltadas especificamente para os profissionais da área da saúde, e um espaço de workshop canábico, onde a gente mostrou na prática algumas aplicações de como transformar, né, a planta, por exemplo, em concreto, né, ou como transformar a planta num papel. Então, a feira ela veio com muita novidade, né, com muita informação sobre o tema, e a gente, a cada ano que passa, quer continuar contribuindo com a informação e com essas aberturas de visão das pessoas que estão participando de que, sim, é um setor extremamente importante e a gente precisa continuar falando de uma maior possibilidade de abertura do marco regulatório para atuar com cannabis aqui no Brasil. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV e o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da Ubra tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. No final de outubro, a Serasa Experian divulgou um mapeamento feito por satélite mostrando que 8 em cada 10 operações rurais de soja feitas com financiamento público seguem o plano de aplicação do recurso. No entanto, 24% das operações apresentam um possível desvio superior a 10%. No início de novembro, eu conversei com o head de agronegócios da Serasa Experian, Marcelo Pimenta. Vamos ver como foi. Vamos entender melhor como foi feito esse trabalho e qual o impacto destes números com o head de agronegócio da Serasa Experian, Marcelo Pimenta. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Thaís. Obrigado pelo espaço. Como é que foi feito e de que forma a Serasa conseguiu chegar no resultado sobre o uso dos recursos captados pelos produtores para custeio das lavouras? Como é que foi a metodologia? Nós consultamos todas as operações com créditos equalizados que estão registradas no Banco Central da safra 22-23. Então, nessas informações que são dados abertos, consta o produtor rural, a gleba que foi utilizada, o valor do financiamento e o que foi declarado, em termos de o que seria, para que seria utilizado o financiamento. Então, nós pegamos todas essas informações e, para esse estudo em particular, nós pegamos todas as transações de financiamento de soja e cruzamos ali o valor do financiamento, a área declarada que seria investida, a gleba, então o polígono, né, da área de produção, e por meio das imagens de satélite nós analisamos se de fato durante esse período houve o plantio e a colheita do grão. Por uma série de questões técnicas, né, o CAR, por exemplo, né, que é onde que é a ferramenta que nós utilizamos, né, o mercado inteiro utiliza, ele é um registro autodeclaratório. Então, muitas vezes tem pequenos erros ali de precisão em relação à gleba. Então, a gente aceita até um percentual de 10% de erro, né, do que foi declarado da geometria daquela gleba e do resultado apurado. E acima de 10% passa a ter um possível desvio de finalidade. Dentro desses 24%, você tem situações onde não houve nenhum plantio, e esse é o mais grave, né, o mais arriscado de todos. Você tem situação onde o grão declarado foi para um plantio de soja e o que nós vemos é soja e milho, por exemplo,
né? Ou soja, mas numa área muito menor do que tinha sido declarado dentro do financiamento. Então, todas essas diferentes situações estão dentro desse número de 24% das transações, sendo que a gente considera 7% delas, né, do total, as mais arriscadas, é o que deveria, de fato, ser discutido e investigado aí pelas instituições financeiras que concederam esse crédito. E de que forma esse levantamento pode contribuir para uma maior justiça, digamos, na distribuição desses recursos? Ó, tem duas coisas. Uma, o regulador tem cobrado cada vez mais, o Banco Central, né, tem cobrado cada vez mais que as instituições financeiras elas façam essa análise, né, que conheçam seu cliente e que acompanhem os investimentos feitos pelos seus clientes. Então, é algo que o próprio regulador exige e o fato de uma IF não fazer pode trazer risco para ela, né? Tem uma questão de risco reputacional ou mesmo de não cumprimento de uma norma do Banco Central. Esse é um ponto importante. O segundo uma vez que, se de fato houver desvios, um recurso que poderia estar subsidiando ou sustentando um investimento correto, né, para aumento de produção, foi utilizado num projeto que não cumpriu com a sua função. Então, esse tipo de ferramenta que hoje em dia está cada vez mais barato, está cada vez mais abrangente e que é possível praticamente acompanhar semanalmente a evolução ou não de uma lavoura, ele cada vez mais vai ser utilizado pelo mercado inteiro. Então, não há por que as IFs ou qualquer outra empresa do segmento não adotar e acompanhar os investimentos que estão sendo feitos, porque você pode utilizar essa informação para, por exemplo, acompanhar um desvio de finalidade, ou, por exemplo, para acompanhar a probabilidade ou não de ocorrer um sinistro, né, e você ter que acionar um seguro naquele local, ou no caso de uma trade, você ter algum risco ali de entrega de produtos, né, porque no final das contas, a área plantada ou a produtividade daquela área pode ser menor do que a esperada, e aí pode trazer um problema futuro. Acho que a principal mensagem aqui é ferramentas de sensoriamento remoto estão cada vez mais sendo utilizadas, o custo operacional é cada vez menor, e isso vai estar presente basicamente em todas as transações do agro. Você acredita que o produtor, nesse exemplo, que planta soja e milho, onde seria só soja, você acha que ele não sabe, que não pode fazer isso? Tem vários casos, Thaís. O que acontece? Muitas vezes você pode ter tido um problema climático na região. Choveu demais e simplesmente não foi possível plantar tudo. Você pode ter tido um problema de preços ou de falta de produtos, né? Então, faltou semente num determinado município, num determinado local, ou o preço subiu demais, então não foi possível comprar aquele volume de sementes planejados que dariam a produção esperada. Então, há diversas razões. O importante a instituição financeira e o produtor, eles têm que manter um diálogo, né? A IF precisa conhecer seu cliente, precisa entender o que está acontecendo com o seu cliente, né? O produtor ele precisa avisar que vai utilizar, quando ele declara que vai utilizar um recurso de uma forma, ele precisa cumprir com aquela utilização ou atualizar as informações para que utilizou, para qual uso deu para o financiamento antes de executar. Mas o mais importante aqui é entender que, olha, tem situações que ocorrem mesmo, não foi possível fazer, mas esse diálogo precisa acontecer em tempo de safra, não um ano depois ou após a safra, quando não é possível mais recuperar ou redirecionar aquele orçamento para um outro produtor, por exemplo. Bom, você falou sobre esse mercado que a Serasa entrou nos últimos anos e a gente tem visto também muitas notícias com dados da Serasa Experian em relação, por exemplo, às recuperações judiciais. Fugindo um pouco do nosso tema inicial, mas esse é um tema importante com números que vem assustando. Falamos sobre isso essa semana, inclusive, no programa. Nós vamos, inclusive, atualizar essas informações do número de recuperação judicial daqui a 15 dias. Sai um novo estudo, uma nova atualização. O importante aqui é ver de duas perspectivas. Tá? Uma perspectiva o número tem crescido, é verdade. Existe uma concentração dessas ocorrências em alguns estados,
né? E claro que chama atenção, claro que isso vai fazer com que a análise de crédito seja mais rigorosa, tanto para produtores quanto para toda a cadeia do agro de maneira geral. Mas é importante também dizer que quando a gente compara esse número de recuperação judicial com todo o volume de crédito que foi tomado pelo mercado e que está adimplente, ele é um número pequeno. É claro que assusta, tem nomes importantes do agro ali dentro, mas, de certa forma, o que acontece se há um sofrimento em alguns municípios do Mato Grosso, de Goiás ou de Minas, com a sua produção de soja, gado ou café, por outro lado, a gente tem outros municípios onde estão produzindo muito bem, né? Você vê commodities com preço atingindo valores recordes, né? Nos últimos tempos, volumes de exportação crescendo também. Então, a gente não pode generalizar. Acho que o maior perigo aqui é generalizar e você espantar investidores e credores do agro, né? Isso daí é um momento cíclico, é um momento de ajuste. Quando nós analisamos esses números das recuperações judiciais, eu posso afirmar para você que a maior parte dos produtores que solicitam essas recuperações já vinham com uma situação de crédito bastante complexa, eles estavam muito alavancados. E aí, no momento onde a margem caiu muito, porque teve uma combinação perfeita aqui de redução de preço de commodities, de aumento de custos e de crise climática. Então, foi realmente uma tempestade perfeita que pegou aqueles que estavam muito alavancados, estavam sem capacidade de renovar seus créditos e que estão recorrendo à recuperação judicial. E há alguns casos, vocês têm noticiado isso também, de algum oportunismo, né, por parte de poucos, né, produtores e empresas do agro que estão aproveitando essa situação para pedir recuperação judicial sem levar em consideração as consequências que isso pode trazer, tanto para eles, né, por falta de acesso no futuro a crédito de maneira geral, quanto para o mercado. Eu acho que esse é um ponto mais importante que deveria ser mais discutido também. Tá certo, Marcelo Pimenta, Head de Agronegócio da Serasa Experian. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã com muito mais informações sobre o agro. Até lá!